Olá, caríssimo, tudo bem com vocês? Boa noite. Vamos aqui de educação ambiental hoje, né? Vamos aqui na aula 9. Na aula 8 a gente falou sobre esse tratado de educação ambiental para sociedades sustentáveis e agora eu vou começar falando dele aqui na aula 9 também como uma revisão e espero que a gente possa fazer um bom trabalho aqui hoje com vocês, certo? Essa aula vai funcionar da seguinte maneira: eu peguei uns slides, fazendo uma revisão em cima da aula 8. Vamos corrigir o exercício da aula 8 e depois fazer o exercício da aula de hoje, tudo bem? Então vamos lá. Tratar de educação ambiental para sociedades sustentáveis e responsabilidade global. Esse tratado ele é de 1922, porém ele foi aperfeiçoando ao longo da história. E uma jovem disse o seguinte sobre ele na Eco 92, que aconteceu no Rio de Janeiro. É um documento permanente, né? Deve, portanto, propiciar a reflexão, o debate e sua própria modificação. E qualquer pessoa pode participar desse tratado. O relato da jovem aqui de 12 anos, né? Ele está aqui no link na internet, eu não linkei para colocar, mas fala sobre isso. E aqui tem a imagem do tratado, como funciona. O tratado, na aula 8 a gente falou sobre o que é um tratado. Um tratado é algo que é combinado, que é algo definido, que é algo determinado, onde as partes têm que cumprir. Esse tratado de educação ambiental para as sociedades sustentáveis e responsabilidade global, ele tem uma finalidade. Assim como a educação, é um processo permanente de construção, ou seja, ele nunca acaba. Deve, portanto, propiciar uma reflexão e o debate desse tratado no âmbito no qual ele situa, por exemplo, no âmbito atual da nossa realidade. Ele está atualizado, defasado? Então isso cabe às pessoas envolvidas nesse processo para estar envolvendo. Nós, eu, você como futuro técnico de segurança do trabalho, ou até você enquanto cidadão, você é signatário, ou seja, pessoas de todas as partes do mundo estão comprometidos com a questão ambiental e principalmente com a questão da vida, principalmente com a questão dos recursos, do uso dele, a questão da educação formal e não formal, como nós já falamos, dos valores, daquilo que é trabalhado na questão da educação ambiental. Esse slide aqui, o 4, eu coloquei a seguinte pergunta: o que um tratado pode indicar? Ele pode indicar um caminho? Ele pode ter parcerias de ambas as partes da sociedade civil? Então, quando se pensa num tratado, quando você combina algo com alguém, vamos pensar assim de maneira bem simples, aquilo precisa ser o quê? Seguido. E essa sequência requer de ambas as partes o quê? O compromisso. Então, quando se pensa num tratado, as partes que assinaram ele têm que cumprir, têm que desenvolver. E ele sim pode ser um caminho, ele é um caminho, na verdade. Basta que as partes cumpram esse caminho. Nesse contexto, temos, por exemplo, quando se fala do tratado de educação ambiental para sociedades sustentáveis, a gente tem o que um evento que aconteceu aqui no Brasil em 1992, que é a Eco 92. Foi a primeira cúpula mundial das Nações Unidas, da ONU, ligada à questão do meio ambiente e desenvolvimento sustentável, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1992. Ela tratou de vários temas ligados à questão ambiental, à sociedade civil em geral. Os resultados dessa Eco 92 foi a Carta da Terra, realização de 3 convenções ligadas à questão da biodiversidade, a questão da desertificação, que hoje acontece em várias partes do mundo. Aqui no país a gente pode pegar, por exemplo, o Nordeste brasileiro e outras regiões. Aqui em Goiás mesmo, por exemplo, o próprio Cerrado, em algumas partes, está sofrendo processo de desertificação. E principalmente, que mais afeta o mundo, é a questão das mudanças climáticas, que infelizmente isso é algo que está acontecendo no mundo todo, e isso, se não for tomadas providências cabíveis, isso pode provocar um impacto muito grande no mundo. Exemplo claro que esse período agora que o mundo parou diante dessa questão do corona,
Você observa que muitas cidades onde a poluição era constante, ela diminuiu. Então, quando se fala de mudanças climáticas, mudanças tanto no âmbito global, quanto no âmbito também local, nosso, no qual a gente vive. Na ECO 92, na Rio 92, ou ECO 92 também, fez uma declaração de princípios sobre as florestas, declaração do Rio sobre o ambiente, e criou-se a Agenda 21. A Agenda 21 é um documento que foi criado nesse período, onde dizia um dos requisitos lá que vai falar, por exemplo, do Estatuto da Cidade, que cada cidade acima de 20 mil habitantes deveria ter um estatuto próprio para lidar como que seria a questão do ambiental, dos resíduos. Eu coloquei esse slide aqui, o 7, para falar, por exemplo, dessa crise ambiental que a gente vive no mundo, né? O que ela mostrou? Que não é possível a incorporação de todo o universo em consumo, ou seja, ninguém pode consumir tudo ao mesmo tempo, porque senão a gente não tem os recursos naturais para dispor desse consumo. A partir de 92, esse tema impacto ambiental, principalmente ligado à questão do consumo, entrou numa questão política ambiental, no qual vai surgir a proposta da ideia de sustentabilidade, que a gente falou nas aulas passadas, né? Então, esse tratado de educação ambiental para sociedades sustentáveis, ele é responsável por reconhecer o papel da educação, tanto formal quanto não formal, nas questões ambientais, envolvendo principalmente o que? As ações sociais. Então, por isso, quando se fala de crise, a gente tem que envolver as pessoas na formação, na capacitação, no entendimento. Já no século XXI agora, a gente tem um evento também que aconteceu aqui no país que ficou caracterizado com o seguinte, Rio+20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Nesse evento, a ONU, em 2012, ficou batizado como Rio+20, ficou em referência àquilo que aconteceu em 92, para saber quais foram os avanços, o que aconteceu, o que precisa ser feito para melhorar naquilo que não foi atingidos as metas relacionado a questão ambiental. E nesse evento, Rio+20, começou a discutir a ideia de economia verde e desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza. Ou seja, onde tem pobreza, fica difícil você trabalhar a questão ambiental. E a gente sabe que um dos gargalos do mundo hoje, quando se fala da questão ambiental, envolve o quê? As pessoas de baixa renda. Porque é impossível você falar de educação ambiental onde as pessoas não têm condições mínimas de sobrevivência. Então, isso são situações que a gente tem que avançar quando se fala, por exemplo, de tratados, de conferências, de propostas, de planos a serem feitos em questão ambiental, seja no âmbito de uma empresa, ou no algo maior, de um estado ou de um país, a gente tem que pensar assim, o que deve ser feito? Diante disso, eu coloquei aqui a questão de etapas de um plano de ação. Esse plano de ação pode ser para várias áreas, mas no caso aqui eu coloquei junto à questão ambiental. Etapas de um plano de ação. Você tem que ter um objetivo bem claro, qual ação que vai ser tomada, as atividades, os recursos necessários, o prazo de execução, quais são os responsáveis, o gerenciamento e o monitoramento do plano de ação e, consequentemente, uma avaliação final para saber se você teve o retorno ou não. Vamos pensar aqui comigo aqui. Amanhã, você, como técnico de segurança do trabalho, você acompanha a parte ambiental da empresa para elaborar esse plano de ação. Qual é o objetivo? Diminuir o consumo de água na empresa. De tantos mil litros, por exemplo, a empresa consome 10 mil litros no mês. A meta é cair para 7 mil litros mês dessa matéria-prima. O objetivo é esse. A ação. A partir de hoje, não pode ter nenhum vazamento na empresa ligado à questão da água. Vamos reaproveitar determinado tipo de água, trabalhar com a questão do reuso. Quais são as atividades? Produção, administração, onde vai ser executado? Onde vai ter o recurso? A empresa vai disponibilizar quanto? O que é necessário? O que é preciso? Qual é o prazo para se ter o retorno disso? Então, isso tudo envolve o quê? Plano de ação. Quais são os responsáveis? A segurança do trabalho, a questão da engenharia ambiental, os trabalhadores.
Vai ser um representante por cada departamento? Não sei. Então, isso é algo que você tem que pensar. Como vai ser o monitoramento? Vai ser semanal, dia a dia, mensal? E no final você tem uma avaliação e apresenta isso para as pessoas envolvidas. Aqui também eu coloquei a questão desse plano ter um eixo temático, ou seja, um plano de ação pode desenvolver eixos temáticos. Esses eixos temáticos pode se envolver do quê? Material de consumo, compras e contratações sustentáveis, energia elétrica, água, esgoto e telefonia, gerenciamento de resíduos, qualidade de vida no trabalho, deslocamento pessoal, educação ambiental. Esses eixos temáticos, eles são importantes porque a partir dele você vai criar o plano de ação. Vamos dar um exemplo aí, questão de energia elétrica. Amanhã você percebe que no ambiente de trabalho você tem que fazer um plano de ação para diminuir o consumo de energia. O que pode ser feito? É em cima do plano de ação. Esses eixos temáticos é só um exemplo de como que você vai executar um plano de ação envolvendo a questão desses eixos, o que poderia ser abordado. Essa imagem aqui no slide 11 vai dizer o seguinte, melhor, não vai dizer, ela já diz o que a própria imagem diz. Eu quero que você dê uma olhada nela e depois a gente vai fazer um comentário no exercício, tudo bem? Vou apresentar aqui para você também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 17 objetivos aqui, de acordo com a ONU. Depois vocês dão uma olhadinha, por favor. Sempre eu vou estar levantando essa questão para a gente estar refletindo. E por último, exercício. A gente tem o número 1, 2 e 3 e a gente vai responder junto. Tudo bem? Espero que a gente possa desenvolver um bom trabalho aí. Espero que vocês tenham gostado da aula. Isso é uma nova alternativa. Espero que a gravação tenha ficado melhor. Apesar que rolou um barulho aqui, mas espero que tenha dado certo. Ok? Um abraço.